Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E hoje celebramos na Igreja um grande santo. Um santo que tem a ver com o nosso mundo atual, com estes problemas que andam por aí. São Pedro Kleber, o santo dos escravos, o tanto que a Igreja sofreu a acompanhar os escravos e às vezes é acusada disto e daquilo. Olhemos para São Pedro Kleber, conheçamos a sua história, percebamos o significado, com quem é que ele estava a lutar, contra quem é que ele lutava. Tudo isso são perguntas que eu hoje fiz uma oração da manhã sobre a história de São Pedro Kleber, porque nós precisamos de saber, não precisamos ter argumentos, precisamos ter os pés assentes sobre a terra. Sobretudo neste mundo de confusão, de mentira, de desmoronamento, de provocação em que nós vivemos e contra a Igreja. São Pedro Kleber deve ser conhecido e devemos conhecer a sua história. Vamos celebrar também lembrando nesta Eucaristia Maria do Carmo Pacheco, Henrique Coimbra e familiares defuntos Nelson e Rosa Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos por intercessão de São Pedro Kleber, que por vosso amor se fez escravo dos escravos. Concedei-nos, Senhor, que reconheçamos em todos os homens a dignidade de filhos vossos e trabalhemos esforçadamente pela sua salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colonicenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e predilectos, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver razão de queixa contra o outro, tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo, e vivei em ação de graças. Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros, com toda a sabedoria, e com salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão, e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lo vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje na igreja São Pedro Cléver. São Pedro nasceu em Espanha, era oriundo de Espanha e era jesuíta, muito novo, e foi para onde hoje é a Colômbia, para uma cidade que era o porto do mar, onde chegavam
onde chegavam os escravos. Nós, os católicos, às vezes quando nós falamos disto, a primeira reação, o que é que eu tenho a ver com isso? Isso não interessa nada. Mas a questão da mudança da rua Dundas em Toronto tem a ver com isto. É por causa disto. Portanto, não é lá longe. Ali em Toronto está uma grande confusão por causa deste problema. E a maior parte de nós católicos, isso não tem nada a ver com isso. Isso não é nada comigo. Já foi há tanto tempo. Eu só vivo há 60, 70 anos. O que é que eu tenho a ver com isso? E nós, católicos, temos andado assim. Temos andado assim. A escravatura foi uma das páginas mais vergonhosas, da nossa cultura ocidental. Mas também aquilo que estão a querer fazer hoje, não estão a limpar-nos a cara, estão a dividir-nos, estão a provocar reações de um lado e do outro, não estão a solucionar nada. Nós, os portugueses, fomos o primeiro povo a abolir a escravatura. Hoje ainda há escravos na Ásia e na África, pessoas que são vendidas, que não têm direitos, em mercados, são comprados como uma mercadoria qualquer. Nós fomos os primeiros, e temos que dizer isso a bom som. Nós, os portugueses, fomos os primeiros da história a abolir a escravatura. Isso está na história. Mas isso não tira nada daquilo que se sofreu naquela época e que se continua a sofrer. Hoje, não penseis que esta confusão que anda por aí, a respeito deste assunto, que é para resolver o assunto, é para nos dividir, é para criar culpados, é para criar divisões, não tem pretensões nenhumas outras. Eu não sei o que é que se passou aqui no Canadá, eu sei a história de Portugal, e sei o que se passou e sei a história de Portugal, mas não sei o que é que se passou aqui no Canadá, e nem sequer sei se tem razão ou não tem razão, não atrevo. Agora, aquilo que eu sei é que o meu povo foi o primeiro povo da história a abolir a escravatura. Não somos todos iguais. O Papa da época proibiu várias vezes o tráfico de escravos. Nunca foi ouvido. Era bom que aqueles que atribuem... Quantos padres é que foram expulsos das terras onde havia escravos que apoiavam aqueles homens e aquelas mulheres? Quantos foram expulsos pelas autoridades? Quantos? Se querem união, se querem a verdade, investiguem. Quantos foram expulsos? O padre que hoje São Pedro Clever foi um daqueles que resistiu. Foram mais de 35 anos enfrentando as hostilidades das autoridades, enfrentando as hostilidades dos interesses. E nós hoje pensamos que tudo isto acabou. Interessante, entre os católicos, eu há dias ouvia que nem é padre, a dizer: se hoje deixarmos de falar de política,
Amanhã deixaremos de ter liberdade de falar de Jesus Cristo. Isto é uma verdade. Se te calares hoje perante tudo o que anda por aí, amanhã será muito próximo, serás proibido de falar de Jesus Cristo. E os projetos não são pequenos. Os projetos são muitos. E as pessoas não querem ver. O desafio dos tempos do padre Pedro Clever são parecidos com os desafios do nosso tempo. Olhai o que está a acontecer no Brasil. Eu sinto-me envergonhado como português, como os jornalistas trataram aquele assunto das manifestações do Brasil. Sinto-me envergonhado como português. Foi uma vergonha o que os jornais portugueses fizeram. A forma, aqueles que foram para a rua são os mais informados, são os que estão mais bem preparados, são aqueles que querem uma terra melhor. E como é que foram tratados pelos jornalistas? Ninguém viu. Ninguém viu. Que valores é que eles defendem? Não sabem. Liberdade. Defende a liberdade. Não, o outro lado é que dá a liberdade. Mentirosos. Rancorosos. O outro lado é que dá a liberdade. Aqueles que andavam na rua não dão liberdade. Querem acreditar em Deus livremente. Os outros também permitem. Mentirosos. Não permitem nada. Não querem. Querem família. Os outros também permitem família. Aqueles de vermelho. Os que se vestem de vermelho. Também permitem. Mentirosos. Se puderem, destroem a família. E aquele povo que deve orgulhar, que estava na rua, que é agora classificado, que daqui e dacolá, que é uma vergonha. Eu nunca imaginei que o meu país, que o nosso país de onde nós viemos, os jornalistas se vendessem desta maneira. Para não falar um pouco por todo o mundo, mesmo no Brasil, há lá jornais que é uma vergonha. Mas o que é que pensam das pessoas? Será que somos todos burros? Não entendemos? Não percebemos o que está por trás? Será que no tempo do Pedro Clever eram todos burros? Quem sabia era aqueles senhores cheios de interesse? Quanto não terá sofrido o Pedro Clever e os seus companheiros? Eu hoje, na oração da manhã, li, e eu recomendo, se puderdes, ao vídeo que eu fiz, uma carta que ele escreveu sobre o primeiro barco que chegou e a miséria que ele descreve. E teve que passar por meio das autoridades, pedindo licença às autoridades para ir tratar de 2 doentinhos que estavam prestes a morrer, a dormir em cima de cacos, de telhas, que nem roupa tinham. Estavam nus, vinham todos nus. E é São Pedro Clever que descreve isto. Mas ele diz que teve que passar as autoridades, as polícias, a ordem. Teve que passar para lá chegar. E tu, irmão católico, tu que estás adormecido, também tens que passar por cima de muita coisa que anda por aí. Também tens. Senão, amanhã não terás liberdade de vir à igreja. Amanhã não terás liberdade de vir à igreja. E se não fores tu, são os teus descendentes. E é isso que o povo do Brasil viu. E que muito a nossa querida Europa, o nosso querido Portugal tenta esquecer. Mas diz no Evangelho que não há luz. A luz não foi feita para estar debaixo do alqueire.
a lâmpada é para pôr no candelabro. E como a vida de São Pedro Clever naquela altura foi uma luz, porque nós estamos aí com grandes questões no mundo atual. Por exemplo, já vos disse, a mudança da rua de Andas em Toronto é porque aquele senhor é acusado de ter escravos e ter impedido, acho que foram 15 anos, dizem eles, que ele impediu que se acabasse com a escravatura durante 15 anos. Eu não sei se é verdade, se é mentira. O que sei é que eu sou filho de um povo que foi o primeiro a acabar com a escravatura e que sou da mesma fé de São Pedro Clever. Isso é que eu sei. E sei que o Pedro Clever teve que ultrapassar as autoridades da sua época. E também sei que hoje também tenho que ultrapassar as autoridades se amanhã quiser ter liberdade de vir à igreja e rezar a Jesus Cristo. E nós andamos confundidos, nós andamos a pensar que é tudo muito simples. Repara, é tão simples como isto. Nas notícias em Portugal, mostraram as manifestações, mas falaram umas contra-manifestações que não mostraram. Mas criaram na cabeça das pessoas que houve grandes contra-manifestações. E é mentira, porque não as mostraram. Eles não esconderam a verdade. Só que a artimanha, a manha tanta, que falaram das manifestações, mas que houve também grandes contra-manifestações que reivindicam isto, que eles mostraram. Que é ridículo. Eram 3 ou 4 gatos pingados, mas na cabeça de quem ouviu, foi uma multidão. E as artimanhas do mundo, que vão nos enganando. E aquilo que está em causa, e eu já dei os parabéns há 2 dias ao povo brasileiro, o que está em causa são valores. O valor da liberdade, o valor da justiça, o valor de poder acreditar em Deus, o valor de poder constituir família, o valor de poder ter um trabalho e sustentar a sua família. Não queremos viver num Estado que é bonzinho, que dá tudo a todos. Não dá, que não tem. Isso é poético. Isso é lá para a Coreia do Norte. Isso é lá, não há, isso não há. Nunca existiu em lado nenhum. E nós, os imigrantes portugueses, sabemos disso. Sabemos que viemos com uma mola de papelão e triunfámos com o trabalho e com a honra. E que trabalhos! Os trabalhos desprezíveis, os trabalhos que ninguém queria fazer, e não tiraram a dignidade a ninguém, só deram dignidade. Nós aqui na migração somos o contra-testemunho disto que eles querem agora impor. Somos perfeitamente o contrário. Nós lutamos, subimos de graus a degrau, e é esses valores que queremos da nossa família. Eles cantam muito bem, aquilo é muito bonito, mas não é real. Não é verdade. Não há em parte nenhuma do mundo onde aquilo seja verdade. E aquilo que eu gostaria de só dizer a nós cristãos, percamos o medo. Já não vale a pena ter medo. Temos que dar os parabéns ao povo brasileiro. Temos que dar os parabéns ao povo brasileiro. Milhões e milhões de gente na rua. Porque estavam a defender os valores que eu defendo. Eu quero lá saber daquelas coisas que os vermelhos, que aqueles que andam de vermelhos se vestem e querem e defendem. Eu não quero saber nada daquilo. Eu não quero. E quero ter a liberdade de poder dizer que não quero. Com todos os filhos os filhos das pessoas, nós temos que ter a liberdade de dizer eu não quero. E provem-nos que está certo. São Pedro Clever sofreu muito. Nós estamos a chegar a um tempo, preparemos-nos para sofrer. E não andemos com poesias estéreis, sentados diante da televisão, que nos levam a
a nossa opinião para onde querem. Eu disse-vos este exemplo, por exemplo, agora nesta semana, os jornais de Portugal mostraram a manifestação, mas disseram que houve outra, mas deram vergonha de a mostrar, mas na cabeça das pessoas ficou a outra, ficou o eco da outra. E é assim, tenhamos a coragem dos santos. Quando o padre Pedro Clever o Papa que o declarou santo foi o Leão XIII, em 1888, e disse assim: depois de Cristo, Pedro Clever é o homem que mais me impressionou na história. O Papa Leão XIII, no dia que canonizou o São Pedro Clever, disse assim: depois de Cristo, Pedro Clever é o homem que mais me impressionou na história. E o nosso querido e saudoso João Paulo II, quando visitou a Colômbia, repetiu esta frase várias vezes, porque ela é importante, porque o padre Pedro Clever foi um homem da igreja que não teve medo de passar e socorrer os que mais sofrem. E olhai que nós neste momento nem consciência temos do que está por aí com esta pandemia. Estão aí problemas gravíssimos de saúde, gente com grandes depressões, e nós precisamos de tentar resolver. Esta forma da transmissão foi um pouco isso, mas não chega. Ainda hoje encontrei alguém da nossa comunidade que passei por ela, não a reconheci, pela tristeza, pela forma como está, e só quando começou a falar para mim é que eu conheci a voz. Como é que este ano de pandemia tanto mal fez, tanto drama criou, e também um bocadinho de medo, nós os mais velhos impôs em nós um bocadinho de medo, e a nossa luz é Jesus Cristo, e como Pedro Clever não podemos ter medo, não podemos desesperar. Temos que acreditar naquilo que nos guia e não ter medo. E esta pandemia, que nós neste momento ainda não sabemos, mas há casos muito, muito graves. Estou a falar da nossa comunidade, estou a falar de todas as comunidades, em que o Senhor dê ânimo a todos, mas que foi muito tempo de solidão. E não somos todos iguais, não temos todos a mesma estrutura, nem todos têm os filhos do mesmo nível, nem todos têm as famílias iguais, e neste momento temos que implorar a São Pedro Clever que nos anime e que nos dê força. Iluminados pelo testemunho de São Pedro Clever, que por amor de Deus se fez escravo dos escravos, e levemos as nossas preces ao Pai do céu, origem de todo o dom perfeito, dizendo com alegria: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Para que a Igreja, inspirada pelo Espírito,
seja testemunha de nova criação, inaugurada na Páscoa do Senhor. Oremos. Para que todos os que servem os mais pobres descubram o rosto de Jesus que vive neles, como São Pedro Cleves o via em cada escravo. Oremos. Para que o Pai Celeste faça surgir na Santa Igreja fiéis que acolham o chamamento do seu Filho e se entregam ao serviço do Evangelho, oremos. Para que o Espírito Santo nos liberte do medo, da dúvida e da indiferença e nos inspire a seguir Cristo Jesus, oremos. Para que a nossa Assembleia deste dia se reine na eternidade, para cantar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, oremos. Rezemos por o Afeganistão, por Cuba, pelo Brasil, para que tenhamos paz e, sobretudo, os valores, para que possamos defender os valores, tenhamos liberdade de defender os valores. E não são os valores que alguns têm na sua cabeça, são os valores. E rezemos pelo povo brasileiro, que neste momento nós não sabemos o que é que vai dar. Não é meia dúzia que vai vencer uma multidão. Não pode ser. E rezemos ao Senhor para que dê força a todos, nos dê ânimo. E que também que os jornalistas sejam fiéis aos seus princípios. A neutralidade, a verdade. Eu não preciso da opinião de um jornalista. Eu preciso da notícia com a verdade, a neutralidade, que hoje não existe. Que o Senhor nos dê força e nos anime e ouvimos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, a nossa oblação com a bênção do Espírito Santo. Aceitai-a benignamente pela salvação dos povos, pelos quais São Pedro Clever se tornou ministro de Cristo Jesus, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, de dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade.
santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que hoje queremos lembrar: Maria do Carmo Pacheco, Henrique Coimbra, familiares defuntos, Nelson Rosa Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Por este sacrifício redentor do vosso Filho, que tomou sobre si as nossas fraquezas, acendei, Senhor, em nossos corações o fogo da vossa caridade, para que, tornando-nos fracos para os fracos, os ganhemos a todos para Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Demos graças a Deus pela vida de São Pedro Clever e, sobretudo, o tempo em que vivemos, nos nossos tempos. São Pedro Clever é uma luz, porque enfrentou tantas dificuldades. As autoridades do seu povo, porque ele era europeu, as autoridades enfrentou-as com coragem, esteve do lado dos mais fracos, e é para nós uma luz. E nós, cristãos, temos que saber disto. Além disso, os portugueses somos descendentes do primeiro povo da história que acabou com a escravatura. E devemos repeti-lo. Somos descendentes, filhos do povo que acabou com a escravatura, o primeiro povo. Somos acusados de muita coisa, mas há coisas que nos orgulham. E, sobretudo, esta constância, esta firmeza, e este lutar por aquilo em que acreditamos e por aquilo que são os nossos valores. Que não tenhamos medo, tenhamos coragem. E quando nos falarem de história, respondamos com história. Mas é com história que respondemos, com a verdade. Não é com... E São Pedro Clever deve ser conhecido de todos os cristãos pela sua coragem. Ele e muitos outros. Ou que os padres jesuítas sofreram no Brasil. Ou que eles sofreram no Brasil. O padre José Anchieta, que foi o primeiro padre que celebrou a missa em São Paulo, o que ele sofreu. E nós esquecemos. Que o Senhor Santíssimo, que o Santíssimo Sacramento nos dê luz e nos ilumine e nos dê força para nós continuarmos a caminhar e a ter coragem. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-os. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-os. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-os. Santíssima Trindade, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o prezíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, oração de São Tomás de Aquino diante do Santíssimo Sacramento, um dos grandes pensadores, um dos grandes teólogos da Igreja. Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies és presente. Dou-te o meu coração inteiramente em tua contemplação desfalecida. A vista, o tato, o gosto nada sabem.
Só no que o ouvido sabe se há de crer. Creio em tudo o que o Filho de Deus veio dizer. Nada mais verdadeiro pode ser do que a própria palavra da verdade. Na cruz estava oculta a divindade. Aqui, neste altar, está oculta a humanidade. Contudo, eu creio e confesso que ambas aqui estão na realidade, e o que pedi ao bom ladrão, eu peço. Não vejo as chagas como Tomé, mas confesso-te, meu Deus e meu Senhor, faz-me ter cada vez em ti mais fé, uma esperança maior e mais amor. Ó memorial da morte do Senhor, ó vivo pão que ao homem dás a vida, que a minha alma sempre de ti viva, que sempre lhe seja doce o teu sabor. Ó doce pelicano, ó bom Jesus, lava-me com o teu sangue a mim imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Jesus, a quem contemplo o culto agora, dá-me o que desejo ansiosamente, ver-te face a face na tua glória e na glória contemplar-te eternamente. Amém.